Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre da Silva, sou doutorando do programa de pós-graduação em Educação na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, no campus de Frederico Westphalen, aqui no Brasil. E hoje, então, eu trago para a nossa apresentação o trabalho intitulado O Ensino Híbrido como um meio para a inovação acadêmica, a aula de matemática com a utilização das tecnologias digitais, com a orientação, então, da professora doutora Elizabeth Ceruti. Então, trazendo o ensino híbrido para debate, nós temos que levar em consideração a alta das tecnologias hoje em dia, visto que ela é um tema atual, porém ainda se tem poucas pesquisas que falam sobre a questão do ensino híbrido. Diante disso, se torna de grande importância o incentivo e a pesquisa por novos projetos inovadores, visando sempre a questão da formação dos professores. Trazendo então aqui em contexto para nós o ensino híbrido, ele é dividido então em dois grandes momentos, o momento presencial e o momento online. E para esse trabalho então a gente vai trazer a questão da inserção das tecnologias digitais da informação e da comunicação durante esses processos em que a gente está utilizando a questão do ensino híbrido. Então, o ensino híbrido ele mescla dois processos de aprendizagem, né? Em um momento é um estudo mais à distância e um outro momento no espaço escolar. Então, o ensino híbrido ele é mais conhecido também como blended learning, ou aprendizado mesclado, e a gente gosta de dizer que ele tem três grandes objetivos, né? Que é o ensinar de uma forma diferenciada por parte do professor, a questão do aprender, né, em que o aluno estará em contato com essa nova metodologia, e também de demonstrar que o professor não é mais aquela figura que a gente tem como detentor do conhecimento. Então, eu trago essa citação aqui para exemplificar um pouquinho de Arden, que ele diz que o ensino híbrido, então, ele busca desenvolver, né, a autonomia dos alunos para que eles possam, então, trabalhar em grupos e compartilhar os seus próprios conhecimentos, utilizando ou não as tecnologias digitais como aliadas durante esse processo. Então, no ensino híbrido, nós temos, ele é dividido em quatro grandes modelos, que são os modelos de rotação, os modelos flex, os modelos à la carte e os modelos virtual enriquecido. Porém, dentro do modelo de rotação, ele está subdividido ainda em outros quatro modelos, que é o modelo de rotação por estação, o laboratório rotacional, o sala de aula invertida e o rotação individual. Aqui nós vamos abordar somente a questão dos modelos de rotação, né, durante a minha fala aqui, que foi o foco desse nosso trabalho no momento. Então, o modelo de rotação é aquele que mais chama a atenção, justamente pelo fato dele ser um pouco mais flexível em relação aos outros modelos, visando também que ele alterna os processos online e os processos presenciais. E como eu já mencionei, então, ele está subdividido nos outros quatro submodelos, que é o de rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e o rotação individual. O rotação por estação, então, ele vai ser feita dentro de uma sala de aula, né? E ele vai ser dividido em estações. A gente tem que ter a consciência que nesse modelo aqui, a estruturação desses modelos, ele vai ao encontro da quantidade de participantes ou de alunos que a gente tem na nossa sala. Imaginamos uma sala de aula ali com, sei lá, 20 alunos, por exemplo. Vamos dividir esses alunos em quatro grandes grupos ou cinco grandes grupos, né? E em cada um desses grupos vai ter alguma atividade ou alguma coisa para eles desenvolver. Porém, aqui a gente tem que ter em mente que uma dessas estações, para contemplar o rotação por estação, uma delas vai ter que ser tecnológica. Então, o professor vai determinar uma quantidade X de tempo para que todos possam passar por determinada estação. Então, começo na primeira ali, o professor vai dar um tempo, vai dar as atividades que é para ser desenvolvida naquela estação. Passou esse tempo, o aluno vai trocar entre si as estações para que eles possam passar durante todas essas estações que foram planejadas pelo professor para o desenvolvimento dessas atividades.
Já o laboratório rotacional, eu trago aqui alguns exemplos, que na Universidade de São José, na Califórnia, ele ajudou cerca de 1 milhão de alunos a conseguir alcançar os objetivos que estavam sendo propostos por eles. Então, aqui também ele ocorre em 2 momentos, um momento online e um momento presencial, e aqui também ele é bastante semelhante com o modelo de rotação, né, e visto que ele está dentro desse grande grupo, né, então ele vai ter, no mínimo, um recurso tecnológico também, porém aqui ele vai ter que ser desenvolvido dentro de um laboratório de informática. Já o sala de aula invertida, ou mais conhecida como Flipped Classroom, ele é mais conhecida aqui no Brasil. Ele é o mais utilizado também porque ele traz uma nova forma didática. Ele também é dividido em 2 grandes momentos, o momento online e o momento presencial. E aqui também eu trago alguns resultados significativos nas universidades de Harvard e na Universidade de Columbia, que nessas distintas matérias aqui expostas, eles ajudaram realmente os alunos a conseguir alcançar os seus objetivos que eram propostos para aqueles momentos. O rotação individual, então, aqui ele já fica um pouco mais personalizado, né? É uma aprendizagem mais específica, visando a necessidade que o aluno encontra para o momento. Então, terá também esses 2 momentos, o online e o presencial, como nos outros submodelos que foram apresentados até o momento, mas aqui ele vai ser focado especificamente para a aprendizagem do aluno e para as suas dificuldades que eles estão encontrando no momento. Então, diante disso, a gente traz como um fator para o desenvolvimento do ensino híbrido a questão das tecnologias digitais da informação e da comunicação, né? Ou como a gente conhece aqui pelas TDICs. Então, ela surge como uma ferramenta de suporte para o professor e para o aluno. Visando a sua incorporação, né, ela se torna algo muito importante, visto que a mesma tem um grande poder de potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Entretanto, aqui, ela se torna também um desafio, visto a realidade em que a grande maioria das escolas brasileiras se encontram. Muitas delas até nem se possui muitos computadores ou até mesmo um laboratório de informática para auxiliar o professor nesses processos de ensino e aprendizagem. Eu trago aqui então essa citação de Reis, né, onde ele fala que as tecnologias ela não é algo recente, né, ela somente foi abordada conforme a época histórica em que a mesma foi encontrada ou foi desenvolvida. E ainda ele fala na questão da importância, no desafio da adaptação dessas tecnologias para a educação. E ainda eu trago também essa citação de Chinetti e Borges, que eles dizem também que as TEDx surgem a cada dia, que as mesmas têm o papel e a função de propagar o conhecimento, e ainda que eles também trazem a questão do desafio dessa incorporação nas escolas e pelos professores durante os processos de ensino e aprendizagem. E quando a gente fala isso, da questão das tecnologias, recai muito na questão da formação dos professores, visando, então, essa inserção das tecnologias. Então, aqui a gente destaca a importância da formação dos professores, que vai desde a questão da formação inicial, lá na graduação, né, tanto na questão da formação continuada, nos cursos formativos, ou até mesmo na questão da inserção em programas de pós-graduação, em nível de especialização, mestrados ou doutorado. Então, existem muitos relatos que dizem que a maioria dos docentes não utilizam as tecnologias justamente por essa questão da falta da instrução que os mesmos não tiveram durante esse processo de formação inicial, o que causa um pouquinho de medo, né? Uh, Tendo em vista que os mesmos não tiveram um determinado contato com as mesmas, é óbvio que eles teriam um certo receio, um certo medo de utilizar algo que eles não dominam. Então, aqui cai o nosso debate na questão da formação
que sem essa formação inicial, os mesmos não conseguem avançar nos debates ou até mesmo na utilização dessas tecnologias durante a sua vida profissional e durante esses processos de ensino e aprendizagem. E ainda aqui a gente destaca a questão da importância, né, das tecnologias aliadas aos processos, visto que que ao mesmo tempo que os alunos estarão aprendendo um determinado conteúdo, eles ainda estarão por um momento de descontração, né, vão estar se descontraindo, se divertindo e aprendendo o conteúdo em si. Trago a citação de Pais aqui também, que ele diz que a inserção dos recursos tecnológicos na informática ela pode contribuir para a melhoria das condições do acesso à informação, minimizando, então, as restrições relacionadas ao tempo e ao espaço, e permite, então, agilizar a comunicação, né, entre todos. Então, o ensino híbrido na matemática. Se a gente for pegar a matemática isolada, ela já é considerada uma disciplina difícil pela grande maioria dos alunos, né? Então, cabe aqui os professores trazerem, durante a sua prática, algo diferenciado. Então, a gente traz o ensino híbrido como um dos recursos para essa inserção do mesmo durante as aulas da matemática. E como, então, resultado dessa nossa pesquisa inicial, nós estamos trazendo aqui, então, um modelo, né, de aula, utilizando um modelo de ensino híbrido, que é um modelo de rotação por estação, e aqui a gente elenca, então, o objetivo da aula, o conteúdo, no caso aqui que vai ser trabalhada a questão da geometria plana, os recursos que estarão sendo utilizados durante essa aula, né? E aqui a gente pode ver que foi dividida em 4 estações a nossa aula. Então, em cada estação, eu tenho um objetivo para ela, né? Tem um tempo que eu vou ficar nessa estação e eu tenho o que vai acontecer nessa estação, né? Então, aqui tá bem esboçado aqui cada uma das estações. Na primeira estação, a questão da construção de figuras planas, na outra, a utilização do GeoGebra, a resolução de problemas também, e, por último, a última estação, que será uma estação de dobraduras. Então, cada uma tem as suas especificidades aqui e cada uma tem os seus objetivos para serem atingidos até o final da elaboração dessa estação. Então, trazendo então como considerações finais desse nosso trabalho, a gente destaca a questão da importância das tecnologias digitais, né? A importância da formação dos professores inicial ou continuada, para que os mesmos possam ter acesso e até conhecimento sobre as tecnologias. Trazemos o fato da questão da inovação, que é muito importante. Quando se traz a questão da inovação, então a gente coloca mais o aluno como centro do seu próprio aprendizado, né, se tornando o protagonista dele. E então as possibilidades das inserções das tecnologias e do ensino híbrido aqui em questão nos processos de ensino-aprendizagem. Aqui são algumas referências que eu utilizei na elaboração do nosso trabalho, né? E antes de finalizar, eu queria dizer que, como mensagem final, que esse trabalho ele é parte de um estudo, né, que foca no ensino híbrido como um meio para a inovação acadêmica, tendo o olhar então para a aula da matemática. Mas ainda eu queria deixar claro aqui que esse artigo por si só ele não está isolado. Ele faz parte de um trabalho maior da minha tese de doutorado, né? Em que ela vai avançar no conceito das metodologias ativas, da inovação propriamente dito, né? E transformar esse conceito de ensino híbrido numa questão mais da educação. Então, a gente vai avançar mais nesse sentido das terminologias. E seria isso, então. Muito obrigado pela atenção de todos